Nulidades processuais. O que são e como atuam no processo civil brasileiro? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Cabersan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que falo sobre as nulidades processuais. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre as chamadas nulidades processuais e nós teremos como referência os artigos 276 a 283 do Código de Processo Civil Brasileiro, tá certo? E a gente vai começar e terminar aqui o papo mais ou menos tratando de formalidades. E eu vou até te dizer aqui como referência prévia que, no fundo, processo é formalidade, no aspecto procedimental, pelo menos. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque as formalidades são pensadas para garantir aí o contraditório, a ampla defesa, mas também para evitar que o juiz seja aprisionado por vieses cognitivos. Tá certo? Então, essa é uma ideia prévia. Mas vamos lá para aquilo que o código diz. A gente começa tratando do tema, de novo, referência, artigos 276 a 283 do Código de Processo Civil, e aí a gente começa tendo em mira aí a observância à forma. Se a gente lembra da temática lá dos atos processuais, a gente vai lembrar que, em geral, a forma dos atos processuais é livre, é uma forma chamada de não solene, mas devem ser respeitadas as formalidades que são exigidas na legislação. Ô, professor, calma, eu não estou entendendo nada. Eu posso te dar alguns exemplos. Veja, a gente tem, em geral, aí a ideia de forma não solene, mas é necessário respeitar aí que os atos processuais devem ser praticados aí na língua oficial brasileira, que é o idioma português. A ideia é a não solenidade, mas a petição inicial, por exemplo, tem uma série de formalidades. Você vê lá o artigo 319, tem uma lista, aí é quase uma receita, né, de como fazer uma petição inicial, e você vê que pode haver aí indeferimento da petição inicial por uma série de motivos, inclusive eventualmente por inépcia, e você tem algo ligado aí à não observância desses requisitos da petição inicial. Então, em regra, não há solenidade, mas devem ser respeitadas as formalidades previstas na própria legislação processual civil vigente, sob pena de configuração de nulidade. E aí, duas observações. Primeiro, essa nulidade por não observância à forma prevista na legislação de caráter procedimental, ela não pode ser arguída pela parte que deu causa, ou seja, a parte não respeitou uma formalidade prevista na legislação. Essa parte não pode arguir essa nulidade pretendendo aí que o processo volte no tempo e tudo mais, porque isso poderia dar ensejo à conduta de caráter protelatório, esse tipo de coisa. E uma segunda observação, que é essa nulidade por não observância à forma preconizada na legislação procedimental, ela não será pronunciada se a finalidade foi alcançada, tá certo? Eu vou até te falar logo aqui que sempre que a gente fala em nulidade, a gente lembra de uma ideia francesa, né, que é a ideia segundo a qual pas de nullité sans griffe, né, que é a ideia de que não há nulidade se não houver prejuízo. E a gente vai falar isso outras vezes aqui, a gente termina até falando disso também. E aí eu preciso te dizer o seguinte, a gente tem uma mania enorme no Brasil de importar as coisas e dar um jeito muito brasileiro, assim, sabe? A gente não estuda muito o que há de doutrina em volta, né? Como que a coisa de fato funciona na França, em que contexto jurídico e cultural também, tudo mais. Você pega uma frase de efeito, importa, e é lógico que
o vídeo de hoje não é exatamente sobre isso, mas quando eu converso com os meus alunos sobre essa ideia francesa do não tem prejuízo, não tem nulidade, de ser assim que a gente traz para o Brasil, pelo menos, que é mais ou menos a gente faz estrogonofe com ketchup e continua chamando de estrogonofe, né? Sushi com goiabada e continua chamando de sushi, né? E aí a gente se diz inspirado por uma ideia francesa, mas a gente pega uma frase, tira de contexto e faz aqui, e isso gera uma série de problemas em potencial, assim, principalmente no aprisionamento, no que diz respeito ao possível aprisionamento pelo juiz por parte de vieses cognitivos. Mas a gente já vai tratar disso. O grande problema, na verdade, é o seguinte, né? Voltando aqui para esse primeiro ponto que eu da observância à forma. A nulidade ela não vai ser declarada se a finalidade foi alcançada. Tá. Quem decide se a finalidade foi exatamente alcançada ou não, e aí a gente vai casar com aquilo que é o final, que não tem nulidade se não houver efetivo prejuízo. Tá? Quem considera o que é prejuízo, né? Você imagina que às vezes você tem gente que está presa, mesmo prisão civil às vezes, e não, mas procedimentalmente falando eu considero que não houve prejuízo, porque o juiz que eventualmente é aprisionado por um viés cognitivo, ele tem aquela impressão sobre aquilo naquele momento. E isso é uma coisa bastante complicada, veja. Evidentemente, a ideia não é que a forma se sobreponha absolutamente ao conteúdo, né? Mas a ideia é que existe uma garantia fundamental segundo a qual ninguém deve ser privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E o devido processo legal é respeito à formalidade. No fundo, no final das contas, é mais ou menos isso. Garantia fundamental, essa de observância ao devido processo legal, encartada lá no artigo 5º, inciso 54. Né? Isso só para te contextualizar que é um tema que muito possivelmente é muito mais complexo do que aparenta da simples leitura dos dispositivos que estão no Código de Processo Civil, aí, 276 a 283, e que encartam já uma determinada ideologia de processo no nível infraconstitucional, pelo menos, né? De um processo que serve à autoridade jurisdicional ao invés de servir como método de trabalho à autoridade jurisdicional e como garantia fundamental do cidadão. E isso é uma coisa problemática. Mas é papo por uma outra oportunidade também, né? Bom, então o primeiro ponto é esse de observância à forma, quando requerida pela lei, a parte que deu causa à nulidade não pode arguí-la e essa nulidade não será aí pronunciada se a finalidade do ato tiver sido alcançada, essa é a ideia geral. Segundo ponto, o tempo de alegação. E a previsão do Código é o seguinte, é na primeira oportunidade que a parte que pode arguir a nulidade deve fazer essa arguição aí, alegar a existência da nulidade, sob pena de preclusão. Então, se na primeira oportunidade de falar no processo não houver já a alegação da nulidade pela parte interessada e habilitada para essa arguição, a preclusão, ou seja, perda do direito da alegação, como uma observação que é bastante importante, né, que se subdivide aqui em duas. Né? Essa ideia de preclusão ela não se aplica em duas hipóteses. A primeira é em relação àquelas nulidades que o juiz deva decretar de ofício. Então, aquilo que for nulidade que o juiz deve decretar de ofício, em geral relacionado aí às questões de ordem pública e tudo mais, essa preclusão não se aplica. Né? Mesmo que a parte não alegar na primeira oportunidade, ela pode alegar posteriormente. O que é óbvio, né? Se o juiz pode conhecer de ofício, a parte pode daí alegar posteriormente também. E também a preclusão não se aplica quando a parte comprovar aí impedimento legítimo, que ela não se pronunciou por um impedimento de caráter legítimo, que pode ser circunstância ligada à saúde, a um vício de consentimento, a uma situação de ameaça, né? A qualquer coisa desse tipo. Tá certo? Bom, terceiro ponto. Participação
do Ministério Público. Se a gente tem hipótese de intervenção do Ministério Público como fiscal da lei, e aí são aquelas hipóteses lá do artigo 178 do Código de Processo Civil, né? Quando a gente tiver interesse de incapaz, quando a gente tiver interesse social, aí, quando a gente tiver litígio coletivo pela posse da terra, as hipóteses lá do artigo 178, não havendo a participação, não havendo a intimação do Ministério Público, a gente tem, em princípio, uma nulidade desde o momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado para acompanhar o processo. Agora, veja, esse é um ponto que cai demais em concurso por aí, em provas das mais diversas e tudo mais, por conta do seguinte: o Código de Processo Civil atual, ele prevê que essa é uma nulidade que só será decretada após ser oportunizada a manifestação do próprio Ministério Público sobre eventual existência de prejuízo. Então, por incrível que possa parecer, né, e por mais que você se sinta tentado a dizer que essa é uma nulidade que pode ser decretada de ofício pelo juiz e independentemente da intervenção e da manifestação de quem quer que seja, tudo mais, é bem verdade que o juiz de ofício pode detectar essa situação. Olha, era caso de intervenção do Ministério Público e não houve intimação dele no momento oportuno, que está lá muito atrás do processo. Mas essa é uma nulidade que não será declarada antes que se oportunize ao próprio Ministério Público a manifestação sobre a existência de eventual prejuízo. Porque pode muito bem o Ministério Público vir e falar: olha, faz 2 anos que a gente deveria estar acompanhando esse processo, mas o nosso parecer não seria diferente essencialmente aí do que aconteceu nesse tempo, de maneira que a gente atuará no acompanhamento daqui para frente, não há necessidade de repetição de atos processuais. E aí, essa é uma nulidade que eventualmente não precise ser declarada, ou que seja declarada de maneira parcial, e nós já vamos tratar dessa questão aqui da nulidade total e parcial também, tá certo? Então, assim, se a nulidade, por falta de intimação do Ministério Público, desde o momento que deveria ter sido intimado, em princípio há nulidade, mas essa é uma nulidade que não será declarada antes que se oportunize ao próprio Ministério Público manifestação sobre a existência de eventual prejuízo. Beleza? Próximo ponto: nulidade de citações e intimações. Quando que será configurada? Quando não houver observância das prescrições legais. E com as consequências correspondentes. Você tem uma nulidade de citação, por exemplo, todos os atos processuais subsequentes a toda evidência são tidos como nulos também, né? E aí você pode ter uma necessidade de repetir o processo inteiro, e pode haver prescrição, né? Porque se a citação foi nula, não houve interrupção válida da prescrição também. Então, aquela série de consequências imbrincadas aí, né? Bom, nulidade total e parcial. Se um determinado ato é anulado, são nulos todos os efeitos decorrentes daquele ato. Como a gente estava falando, a citação, por exemplo, tudo que é essencialmente ligado à citação e que ocorreu posteriormente é nulo também, né? Aquela ideia mais ou menos que é mais comum lá no processo penal, é verdade, mas que dá para você pensar aqui também naquela ideia do fruto da árvore envenenada, né? E de árvores que eventualmente nasçam daquele fruto e tudo mais, tudo envenenado também. Anulado parcialmente um ato, se houver autonomia das demais partes, essas demais partes elas têm a sua validade mantida, né? E a sua eficácia também. De maneira que, ao pronunciar uma determinada nulidade, o juiz deve delimitar, né? Pronunciando a nulidade, ele deve delimitar quais são os atos atingidos e quais são exatamente as providências necessárias aí, de repetição ou de retificação, esse tipo de coisa. Então, declarar uma nulidade é uma atividade que precisa ser um tanto quanto minuciosa pelo juiz, né?
Ele declara a nulidade esclarecendo exatamente qual o âmbito de incidência daquela nulidade, quais os atos que precisam ser repetidos ou ratificados, né? O que é que mantém seus efeitos e tudo mais, esse tipo de coisa, tá certo? De novo, a ideia aqui de que não há necessidade de repetição ou de retificação quando não ficar evidenciado prejuízo à parte, e sobre isso ficam aqui renovadas aí as observações que nós fizemos anteriormente. Quem acaba decidindo o que é prejuízo e o que não é prejuízo é a autoridade jurisdicional, que muitas vezes já foi aprisionada por um determinado viés cognitivo. Isso é um problema sério no que diz respeito a uma garantia fundamental de imparcialidade, de qualidade, né? Mas vamos lá. E uma outra ideia aqui, que quando o juiz puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade, o juiz não deve pronunciar a nulidade, ele deve decidir o mérito em favor daquela parte. Então, imagine lá que houve uma nulidade de citação, que seja, né? Mas a parte compareceu a posteriori, né? Fez as suas argumentações e tudo mais da nulidade de citação. Mas o juiz, depois disso tudo, ele pode pronunciar prescrição já. Prescrição implica extinção com julgamento do mérito, pelo menos com fundamento lá no artigo 487. A ideia então é que, ao invés de o juiz declarar a nulidade, determinar que tudo se repita e tudo mais, como ele pode decidir o mérito em favor da parte a quem beneficiaria aí essa declaração de nulidade, ele decide o mérito desde logo em favor daquela parte, tá certo? Em sexto e último lugar, o código falando de novo de erro de forma. Então veja, no começo lá observância forma, no final aqui erro de forma, né? A repetição da ideia de que só devem ser anulados os atos que não puderem ser aproveitados, e ainda de que o aproveitamento deve ocorrer sempre que não houver prejuízo à defesa de qualquer parte. E eu vou evitar ser redundante aqui, mas de novo, né, aquelas observâncias que a gente fez relacionadas ao devido processo legal e tudo mais, tá certo? São poucos artigos, e essa ideia de aproveitamento dos atos quando atingida a finalidade, quando não evidenciado um prejuízo, de que a declaração da nulidade não deve ocorrer quando o juiz pode decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria essa declaração da nulidade, e a ideia ainda de que o juiz não declara a nulidade por falta de intervenção do Ministério Público antes de oportunizar ao próprio Ministério Público a manifestação sobre eventual existência de prejuízo, são questões que caem bastante em concursos por aí, em provas das mais diversas. É um conteúdo realmente bastante interessante dessa perspectiva e que, assim, dá aqui ensejo ainda a muitos TCCs, dissertações, até teses e tudo mais, quando a gente olha a coisa sob essa perspectiva aí da garantia do devido processo legal e tudo mais. A gente tem 1 milhão de problemas aqui muito interessantes para serem pesquisados, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Queria te convidar a contar para mim nos comentários aqui embaixo, por favor, de onde é que você me assiste e o que é que você faz, até para, na medida do possível, a gente poder interagir um pouco, né? Eu adoro saber até onde os vídeos estão chegando, quem é que está assistindo, e, na medida do possível, poder conversar um pouco aí pelos comentários, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo mais especificamente sobre nulidade de citação. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue trazendo esse material para cá, tá bom? Até mais, tchau, tchau.